que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração. Que Ele nos abençoe com essa palavra em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a palavra de Deus. Um aplauso de glória. É a palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, nesse texto, Jesus está contando sobre a sua missão. A conclusão da obra que Ele veio realizar na terra. Tudo aquilo que Jesus fez na terra chamou a atenção, ensinou, mostrou, curou, libertou, morreu na cruz, para que no final dos séculos as coisas acontecessem como Ele está dizendo aqui. No determinado dia em que o próprio Deus tem para si, Jesus vai liberar uma palavra, creio que como clamor de trombeta, e todos os mortos ouvirão essa voz. E a Bíblia diz que todos ressuscitarão dali, sairão do túmulo, voltarão à vida, uns para a salvação e a vida eterna, e outros para o juízo. Você viu no texto sagrado? Jesus é quem cuida de nós, irmãos. O texto está falando aqui, então, de algo que está acima da religião, algo que está acima de qualquer coisa na vida. Eu sei que tem alguém aqui que está preocupado que amanhã vai ter que acordar cedo. O outro está preocupado, sabe o quê? Tem uma dívida para pagar. E o outro está preocupado com a sua família, aquele menino, aquela doença, aquela situação. Mas o que nós estamos falando aqui hoje está acima de tudo isso. Mais importante que tudo isso que diz respeito, irmãos, aquilo que está depois da vida, depois do caixão, no túmulo, onde alguns ouvirão a voz de Jesus. E ele disse aqui: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, já passou da morte para a vida. Naquele grande dia nós vamos ouvir, vamos conhecer a voz do nosso pastor, não é? Irmãos, uma pessoa salva em Jesus é muito mais do que um religioso, um frequentador de igreja. Apesar que isso faz parte de frequentar a igreja. Talvez é o primeiro passo que a gente dá quando a gente é salvo. Mas a gente conhece salvo mesmo quando ele viveu, experimentou os 4 fundamentos da salvação. Eu quero falar sobre eles hoje. Os 4 fundamentos da salvação. Fala comigo. Os 4 fundamentos da salvação. Quais são eles? Esses pilares. O primeiro deles, irmãos, é a redenção. Fala comigo, redenção. O que é redenção? Redenção é comprar. Comprar de volta. A redenção é
conquistar para si. Fomos redimidos por Jesus e pelo seu sangue. O apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo de número 7, diz assim: Ele nos redimiu por meio do seu sangue, perdoando os nossos pecados, de acordo com a abundante graça de Deus. Ele nos redimiu por meio do seu sangue. Então ele nos comprou de novo por meio do seu sangue. O que é isso, irmão? Está dizendo para nós, né? Que Jesus ele foi lá e nos comprou. Eu mesmo, esses dias, para a gente fazer uma analogia, uma explicação, né? Esses dias eu fui numa casa de ração e fui lá e comprei uma codorna. Quem gosta de codorna? É bom, não é? Uma delícia. Tem gente que não gosta, já vi. E eu comprei uma codorna lá e coloquei lá no meu viveiro. E aí eu cheguei lá e olhei aquele monte de codorna que estava dentro daquela gaiola, e eu falei: eu quero aquela lá, ó, aquela, tá correndo e tal. E o moço falou, enfiou a mão e pegou: essa mesmo que eu quero, essa aí tá bonitinha. E eu falei: quanto que é? Ele falou: é tanto. Eu paguei a codorna, parece R$13, um negócio assim. Eu peguei aquela codorninha, né? Botei numa caixinha e levei ela para casa e coloquei na gaiola. E até assustou minha esposa, que não contei para ninguém. Minha esposa, minha filha, não sei. Aí estava lá no porta-mala lá, e de repente alguém foi mexer no porta-mala. Aí eu: ai meu Deus, tem um bicho aqui. É minha codorna, gente, calma. Foi a Lúcia, né? Foi a Ana, foi minha nora. Irmão, Jesus fez isso. Nós estávamos presos nos nossos pecados e delitos, encarcerados pelas entidades do inferno, destinados a ficar algemados nas algemas do pecado. Mas Jesus visitou aquele mercado um dia e ele olhou e ele apontou o dedo. Tinha muita gente, o mundo inteiro estava no maligno, está descendo a sepultura, descendo a morte, descendo ao inferno. Mas Jesus apontou para mim e falou: eu quero aquele. Jesus apontou para você e ele olhou e falou: é esse que eu quero, é esse que eu quero. E o dono ali daquele mercado era o diabo. E o diabo falou: esse aí é muito caro. Jesus falou: eu quero ele, mas é muito caro, eu quero. Qual que é o preço? É sangue. Alguém tem que morrer. Jesus falou: eu morro, mas esse eu vou levar para mim. E Jesus te comprou com o seu próprio sangue. Você vale no sangue de Jesus. Ele nos redimiu, ele nos comprou, ele nos libertou das algemas do diabo pelo poder do seu sangue. A redenção é compra, é um ato de graça. Alguém mereceu que fosse arrancado daquela cela, daquela jaula? Não. Alguém fez alguma coisa por merecer? Não. O que é isso? É graça. É graça, é favor que não se merece. Jesus se moveu em nossa direção. Remissão é o ato de perdoar. Remissão é o ato de reparar os danos, os erros, corrigir os erros, corrigir a rota. Jesus nos comprou, irmão, nas mãos do diabo. Foi pago um preço. Aquela codorna está lá em casa. De quem que é aquela codorna? De quem que é? De quem? Fala assim: é sua, pastor. Não escutei. Um, dois e... Por que ela é minha? Fala: porque você comprou. Os ovos da codorna são meus. Eu estou lá dentro de casa, ela fica lá, grunhindo lá, porque a codorna não pia, ela faz um barulho, não sei lá como é que é. Mas eu escuto, eu fico feliz. Eu chego lá, tenho ouvido. Eu chego lá, estou brincando. É tudo meu, eu paguei R$13. Quanto mais você, quanto mais a sua vida, que Jesus pagou, aleluia, com o próprio sangue, a sua vida é de Jesus, os dons que tem você é de Jesus, os frutos que vão nascer
comprou pessoas em pecado e ele decidiu perdoar. Segundo Coríntios capítulo 5, verso 21, o apóstolo Paulo diz assim: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Do seu lado está a justiça de Deus. Olha aí do seu lado. Essa é a justiça de Deus. Sua esposa está aí? Olha para sua esposa e olha. Nossa, meu bem, você é a justiça de Deus lá em casa. Estou casado. Fala com ela, fala. Fala com seu marido. Ô, meu marido bondoso, você é a justiça de Deus lá em casa. Ah, meu Deus, seu filho, seu irmão. Irmão, o negócio é forte. Porque talvez antes de vir para o culto você falou assim: você nem crente é. Outro dia, a pessoa me mandou uma WhatsApp: pastor, eu não vou na igreja, porque a minha mulher vai nessa igreja, e a minha mulher é falsa, ela está enganando vocês, ela é crente dentro da igreja, mas não é crente aqui em casa. Para ele sim, mas para Jesus ela foi feita a justiça de Deus. Graça, favor que não merece. Fomos comprados cheio de erro, cheio de mazela, cheio de coisa esquisita. Quando eu fui comprado, eu fumava, irmão. Um maço de cigarro por dia. Quando eu fui comprado, irmão, eu tinha 3 namoradas. Cada semana, cada dia, eu ficava com uma. Quando eu fui comprado, irmão, eu fui comprado todo torto, mas ele me comprou, aleluia! E quando o diabo quer me condenar, o diabo não merece. O diabo falou: ele não é digno. Diante do Pai, é um miserável pecador. Pai, Deus, o Senhor vai salvar esse aí. Aí o próprio Deus falou: esse aí realmente não merece, não. Mas de repente aparece o Cordeiro de Deus. E ele diz assim: Pai, ele não merece, realmente, mas eu morro no lugar dele. Eu já morri no lugar dele. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por mim. Aleluia! E ele me justifica diante de Deus. Ai, não diante do diabo. Ai, diante de todos os meus acusadores. Ele me dá a chance. Ele me comprou e ele não vai abrir mão de mim. Ele me disse: não te deixarei, não te abandonarei. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nos justifica, irmão. A pessoa, quando ela converte, ela precisa de ajuda. E tem muito irmão empurrando para fora. A família empurra para fora. Tem gente que não converte, sabe por quê? Ele fala assim: eu só vou para a igreja quando eu tiver com a minha vida certa. Nunca mais. Nunca vai vir para a igreja. Porque a Bíblia me disse: não há um justo sequer. Mas Jesus nos justifica. A justificação é isso. É o ato de assumir a culpa. Jesus assume a culpa. A justificação é dar uma justificativa para que alguém não seja condenado. Talvez tudo esteja demonstrando que eu deveria ser condenado, mas Jesus fala: eu vou dar um motivo para ele não ser condenado. Qual? Já eu morri por ele, morri no lugar dele, ele merecia a morte, eu morri. Eu não tinha pecado, eu não tinha motivo para morrer, morri por ele. Ele não precisa ser condenado, porque eu já fui condenado no lugar dele. Ele nos justifica. Terceiro fundamento da salvação se chama regeneração. Preste atenção. Nesse assunto teológico que eu estou falando aqui, 2 coisas Jesus fez pela humanidade: comprou com sangue e justifica todo aquele que quiser. Mas quando a gente assume um compromisso com Jesus, inicia um processo de algo que aconteceu em nós, que acontece em nós, se chama regeneração. O que é isso? Regeneração é gerar de novo. Ezequiel 36 está escrito assim:
Ezequiel 36, versículo 26, está escrito assim: dar-vos-ei um coração novo, porém dentro de vós um espírito novo, tirarei da vossa carne o coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Deuteronômio, capítulo 30, verso 6, está escrito assim: e o Senhor Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivais. Regeneração é Deus colocar dentro de nós uma nova natureza. Regeneração é Deus colocar dentro de nós um espírito. Preste atenção aqui, olha, preste atenção. Nós somos um corpo onde manifesta as nossas ações decididas na alma ou no espírito. Ok? Amém ou não amém? Vou repetir. Nós somos um corpo. Esse corpo aqui não faz nada se a alma ou o espírito não decidir. Quando nós estamos em Jesus, a nossa alma decidia tudo. Deu vontade de bater, a gente bate. Deu vontade de beber, a gente bebe. Deu vontade de fumar, a gente fuma. Deu vontade de cheirar, a gente cheira. Deu vontade de pular cerca, se pula cerca. Porque as decisões todas são feitas na atmosfera da alma, e essa alma é conduzida por uma natureza pecaminosa. Você entendeu? Mas quando a gente decide por Jesus e permite que Ele nos gere de novo, quando Jesus entra, Ele ressuscita dentro de nós com o Espírito. O seu Espírito toma vida, o seu Espírito vive. E agora, irmão, você também tem uma natureza divina, uma natureza espiritual. É a natureza de Deus em nós. É o Espírito de Deus que mora dentro de nós. Agora as decisões não estão totalmente a mercê da alma. Essas decisões agora, elas vão estar também a mercê do Espírito. E a Bíblia fala, irmão, que o Espírito luta contra a alma luta contra o Espírito, e os dois ficam lá lutando um contra o outro dentro de nós. Um fala, faz a sua vontade. É por isso que tem crente que de vez em quando fala: eu sou convertido, mas meu braço não é não. Já viu o irmão falar isso? Eu sou convertido, mas meu braço não é não. Só um pouquinho, não tem problema. Só hoje. Só uma minutinha. É a última. Porque ele está vivendo na dimensão da alma. Mas o Espírito está falando: vamos buscar a Deus. Vamos buscar ao Senhor. E a carne luta contra o Espírito aqui dentro, porque agora tem duas naturezas. Alguns teólogos dizem que Deus tira a natureza pecaminosa e deixa a natureza dele na regeneração, mas isso não é verdade. Por quê? Se a gente não tivesse a natureza pecaminosa, a gente não pecava mais, não é verdade? A natureza pecaminosa está aí. Fala para o irmão do lado: cuidado com essa natureza. Fala forte com ele: cuidado com essa natureza. Ela pode te levar para o inferno. Mas quando Deus coloca dentro de nós a natureza divina, a natureza espiritual, o nosso espírito toma vida. Agora nós
é dele. Sabe o que, irmão? Quando eu estava falando isso aqui, Jesus me mandou perguntar para vocês: quem está gritando mais alto aí? A carne ou o espírito? É rede social, televisão? É rede social, amigo? É oração? É monte? É culto? É alguma coisa dessa terra? A gente tem que curtir a vida. Ele disse: quem ganhar a vida, perderá. Mas quem perder a vida por amor de mim, achará. Na regeneração, irmãos, a gente começa a entender que vale a pena entregar a vida para Jesus. E não é vir aqui na frente do altar e levantar a mão. Gente, tem gente que tem dificuldade de vir aqui na frente do altar e levantar a mão e aceitar Jesus. Quanto mais pegar a si mesmo, quanto mais pegar os seus prazeres, as suas vontades, os seus impulsos, apaixonado por essa terra, não consegue ouvir a voz dele. Quem não ouve a voz de Jesus enquanto vive, irmão, será que vai morrer? Vai ouvir depois de morto. Na regeneração acontece uma mudança radical. As pessoas começam a olhar para você e falar: gente, o que aconteceu com você? Seu colega de trabalho lá, que você trabalha com ele todo dia, está aí, contando piada, chula, você não ri mais. Está aprontando, você não quer aprontar mais. Está mocegando, você não quer mossegar mais. Está olhando, mexendo com os outros, você não quer ver. O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Eu estou indo na igreja. Ih, agora você é crente. Mas não é simplesmente que você está vindo na igreja. Nasceu de novo. Uma nova criatura. Mudou de prática. Mudou de vida. As pessoas vão olhar para você e falar: gente, mas tem um trem diferente de você. Tem gente que, quando muda de igreja, sai do centro de macumba e vem para cá, sai do boteco e vem para cá, sai da idolatria e vem para cá, e não experimenta a regeneração, continua fazendo a mesma coisa, ninguém vê mudança nenhuma. Mas quando a pessoa tem uma experiência com Jesus, ele tira o espírito do coração puro, dá um coração novo, um coração de carne, bota dentro de nós o espírito dele, nos dá vida. A vida agora não tem mais sentido se não for agradar a Jesus. Quem nasceu de novo recebeu uma natureza. É uma natureza. Irmão, não precisa fazer força. A minha natureza me impulsiona a querer simplesmente ficar com Deus. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Jesus. A falta de um domingo à noite, por exemplo, gente, está faltando alguma coisa hoje. Não está normal, eu preciso de alguma coisa. O que está faltando? O alimento espiritual que recebeu. Falta do aprisco. Ai meu Deus, meu aprisco. Eu tenho que ir. Por quê? Eu preciso daquela comunhão com os irmãos. Ele sente sede da palavra. Ele sente sede de oração. Ele sente sede das coisas de Deus. Porque o Espírito dele está vivo. Se o Espírito está morto, ele não sente falta de nada espiritual. Porque ele vive na atmosfera da alma. Mas se ele recebeu vida, se foi regenerado pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, ele sente falta das coisas de Deus. Ele não vem na igreja porque o pastor vai cobrar, o irmão convidou, o Chico vai falar, alguém vai disciplinar. Não, eu preciso de ir, eu preciso de adorar, eu preciso de ter comunhão. Ele não vem na igreja para receber bênção, ele vem na igreja porque ele já recebeu a maior bênção. Ele nasceu de novo, e a Bíblia diz que quem nasceu de novo não é da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do varão, mas a vontade foi de Deus. Hoje, lá na integração, na adoção, uma menina falou lá com a gente. Eu fiquei fora da igreja um tempo, mas eu não fiquei desviado. E eu entendo o que é isso. Porque quem nasceu de novo, irmão, pode até ficar sem uma congregação por um determinado período. Mas a presença de Deus gravada na vida dela. Leva ela a orar. Leva ela a adorar. Leva ela a confessar. O pecado é oferecido, ela não quer. O mundo é oferecido, ela não quer.
Se você não tem uma nova vida, não nasceu de novo, irmão, é necessário buscar isso. Nascer de novo. Nascer de novo. Isso diz respeito a algo que aconteceu dentro de nós. A Bíblia conta de um líder religioso. O nome dele, Nicodemos. Era um mestre, sabia tudo de Bíblia. Vivia uma vida de oração, jejuava 2 vezes por semana. Tinha uma vida exemplar social. Todas as pessoas tiravam o chapéu para ele porque ele era um doutor. Ele foi conversar com Jesus. Jesus olhou para ele. Jesus, eu acredito que não viu nada que desabonasse e condenasse aquele homem que era um grande religioso. Mas Jesus disse para ele: se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não adianta só ser religioso, tem que nascer de novo. É por isso, irmão, que as pessoas não entendem o que o crente faz. O ímpio fala assim: mas você vai na igreja de novo? Eu não entendo. Mas você está jejuando para quê? Eu tinha um discípulo, eu estava discipulando ele, eu falei: tem que jejuar. Ele: não, jejuar não vou jejuar não. Passei fome a minha vida inteira lá no norte de Minas. Agora que eu estou podendo comer, eu não vou jejuar? Não, vou jejuar não. Eu não acredito em jejuar. Vai ter que jejuar, irmão. Vou matar essa carne, irmão. Vou botar essa carne no lugar, irmão. Ah, não, mas para que passar fome? Isso agrada, o ímpio não entende as coisas de Deus, irmão. Está jejuando, vai para vigília de oração, fica lá, passa a noite, vai em monte. Gente, para que vocês ficam sem lá naquele lugar? Ficar lendo aquele frio de lascar. Vai para dentro de casa, gente. O homem natural não entende as coisas de Deus. Só quem nasceu de novo, só quem tem intimidade com Ele, só quem vive para Ele, só quem, irmãos, recebeu a vida de Deus entende as coisas de Deus. E o último fundamento da salvação é a santificação. 1 Tessalonicenses 5,23 está escrito: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Santificação é a busca de viver de acordo com a vontade de Deus, se tornar cada vez mais semelhante a Ele. Aqui, preste atenção no pastor, olha para o povo mais bonito da congregação agora. Isso, preste atenção. Quer saber se você nasceu de novo? Não é ir para a igreja. Isso aí faz parte, mas ainda é pouco. Quer saber? Veja se o seu coração está preocupado em cada dia mais você ser parecido com Jesus. Cada dia mais. Nossa, eu ainda tenho que parar com isso. Nossa, eu ainda tenho que melhorar isso. E cada vez mais perto de Jesus, mais sujeira a gente vai vendo em nós. E mais a gente quer se santificar. A santificação, então, não é uma questão de alguém estar me vigiando. Não. A gente às vezes tem que vigiar, irmão. Disciplinar, irmão. Corrigir, irmão. A mulher fala: vigia. A igreja lá em casa fala assim: vigia. Vigia. Fala assim: um pastor não pode fazer isso. O cajado lá em casa pega fogo. Eu nunca vi um pastor fazer isso. Meu Deus. Lá em casa eu não posso nem respirar diferente. É sério. Mas, irmão, a santificação não é porque a igreja está me vigiando. Não é porque o seu marido, a sua esposa, alguém está te vigiando. É um desejo seu, pessoal. Algo que Deus fez aqui dentro. Eu quero ser santo. Eu quero ser melhor. Eu tenho uma coisa, um propósito na minha vida. Amanhã eu vou ser melhor do que eu estou sendo hoje. Aí eu vou parar com isso. Aí eu tenho crente velho que parou com coisas bobas e simples até hoje. Porque
meu ambiente de trabalho, eu não vou enganar o outro. Eu estou na minha família, eu vou tratar a minha esposa igual Jesus trataria. Eita glória! Sua esposa está aí? Seu marido está aí? Vai para ele. Aí, eu vou te tratar como Jesus te trataria, minha esposa querida, minha linda. Ah, meu Deus. O marido até com essa cadeira aí, meu Deus, para que eu vi o culto hoje? E a esposa vai tratar o marido como Jesus trataria. A esposa